Ramon Dias falou. Vamos lá. Não sei se ele está em Portugal. Y con respecto a Orellano, hablamos con él, es un jugador que quiere salir, él se quiere ir, entonces por eso el club le está tratando de buscar una sistemación para que pueda ir seguramente en otro club. Me gustan los jugadores que se quieren quedar, que se quieren. Él pidió para salir y bueno, seguramente le encontraremos el club le va a encontrar una sistemación para que pueda jugar. Los dos jugadores se querían ir. El club y nosotros no podemos retener a jugadores que no se quieren quedar. Veían otro futuro diferente, económico, entonces fueron ellos los que decidieron que se querían ir. Así que bueno, los vendieron muy bien económicamente, le sirve al club, pero que sepa la gente de Vasco que fueron ellos que se querían ir junto a los managers. Y estamos contentos con el grupo que tenemos. Por ahí nos está faltando un poquito más de mitad de cancha para adelante, con algún atacante más y ya estaríamos un poco al completo, pero estoy contento, muy contento y vamos a ser protagonistas en el campeonato. Futebol, né? Vamos aos gols da vitória vascaína. É isso mesmo? O Vasco vai ser protagonista nas competições? E ele tá feliz com o elenco. Pode ser, mas eu quero as considerações do Donan. Eu não quero falar, mas eu sei que tudo que ele vai falar ali eu vou concordar. Porque devagar com o Donan, né, Donan? O Donan fala por muitos. O Donan devagar tá um pouco com o empolgado. É que eu sou um leitor do Donan nas redes sociais, eu concordei com algumas observações. E eu sou fã do Donan. Eu acho que o Ramon, qualquer lugar. O Ramon se comunica muito bem com a torcida. Ele comanda esse vestiário, ele modificou a mentalidade do clube, né? Do elenco, tem uma mentalidade vencedora. Acho interessante ele falar sobre o protagonismo, porque ele é um vencedor na carreira dele, então ele tem que tentar, né? E a coletiva dele ontem é repleta de recados. Sim, de vários recados. Exatamente. O que a gente vem falando aqui, inclusive. Inclusive para 777. Sobre formação de elenco. Sim, porque o Vasco ainda tem carência. Na minha visão, hoje o Vasco tem um elenco ou igual ou pior do que o de 2023. Com esse elenco não dá para ser protagonista. Peraí. Na minha visão... Na sua visão, o elenco do Vasco hoje é igual ou pior? Sim. Então não melhorou em nada. Por enquanto, não. Você quer um exemplo? Tem uma melhora. O Payet melhorou. O Payet melhorou muito fisicamente e transformou o time tecnicamente. Ontem, mais uma vez, ele foi bem. Sim, ele melhorou. É outro Payet. Ontem, no segundo tempo, entraram Payet, Jair e Paulinho Paulo. Os três elevaram nitidamente o time do Vasco. O Payet em forma joga muito. Não, ele não é qualquer coisa. Paulo Henrique muito bem. Pelo amor de Deus. Pelo lado direito. É novidade. Mas, falando sério, assim, eu acho que tem que ir com calma quando... Até o torcedor nem tá com tanta E expectativa. os atacantes de lado de campo? É uma carência, não. Pra mim é a principal carência do Vasco. Não dá pra jogar futebol hoje em dia sem ter bons atacantes de lado, cara. O Vasco está perdendo... Pelo menos um. O Ramon falou sobre isso, Beni. O seu principal ponta. O Gabriel Peck tá indo pro Galaxy, né? Pro LA Galaxy, uma ótima venda, eu concordo, assim como a venda do Marlon Gomes foi muito positiva. Um jogador promissor, de seleção pré-olímpica, o Marlon, mas que tem uma fragilidade física ainda, que não termina bem as jogadas. Óbvio, ele está em formação e pode render até 16 milhões de euros. É um valor bem alto. São duas vendas muito positivas. Acho que aí já é um impacto, um avanço até da presença da SAF, porque o Vasco fazia vendas muito ruins no passado. E agora está começando a vender melhor. Nesse ponto eu acho que avançou. Só que eu acho que dentro do trabalho do Matos, que chegou agora, e dentro do que a 777 acaba amarrando e dificultando para você agir no mercado, esse elenco ainda tem carências nítidas. O Matos chegou agora, hein? Chegou agora, mas... Enfim, eu acho já que ele fez alguns movimentos bem questionáveis. Bem questionáveis, como por exemplo o David. Dentro e fora do Vasco. David, de novo, ontem teve uma oportunidade... Foi muito mal. Eu acho que é um jogador, no máximo, para composição de elenco. O Vasco ainda tem carências. Não tem um camisa 5 titular, um cara para resolver. Falta o jogador de lado de campo. O Adson acho que vai ser um cara útil, mas no mínimo... Não, no máximo. No máximo ele é do mesmo nível do Peck. Não dá no pra máximo. desenvolver, você acha? Acho que dá, mas... Jovem. Mas você confia que ele vai solucionar? Não. Então, eu acho que... Teoricamente, se você pretende que o Payet possa desenvolver o seu melhor jogo... E o Payet, por causa da idade, tem alguns limites, mas tecnicamente a bola faz a diferença. E você tem um centroavante ali que também faz seus gols, rodado, não dá para marcar com menos de... Se você tiver que recuar, por exemplo, não dá para você marcar com menos de 8 jogadores. Você precisa dos lados de campo que fecham
e que fazem à frente também. E o PEC fazia muito bem isso, nessa recomposição. Fazia isso muito bem. Eu acho que essa é a sua carência. Que centre, né? Porque a característica do centroavante é de bola de cruzamento. E ontem o Djalma... Falta um nome ali tem também. o Rossi pela direita, mas pela esquerda não tem ninguém. Pelo que o Ramon falou ontem, ele quer mais um. Também não é. Além do Verratti, que negocia a renovação, além do Ryan, que surge bem, ele quer mais um. Ele quer mais um jogador, principalmente pro meio campo. Porque ontem você via o Payet chamando o jogo, ele tentava dialogar, vir uma tabelinha, teve uma dificuldade gigante. O David não entendia, correr errado. Então você tem uma carência ainda. Para falar em protagonismo, ainda mais em um Campeonato Brasileiro, porque a gente viu vários clubes se reforçando muito bem, Inter, Botafogo, enfim, Bahia. Eu acho que o Vasco precisa se qualificar mais. O sistema ofensivo vai ser muito dependente do Payet na criação, que ele é acima da média, é um craque, e do Verratti. Eu acho que o Vasco tem uma carência enorme pelo lado do campo, por quê? Por que eu tô falando que o elenco ou é igual ou pior? Olha o raciocínio. O seu principal ponta está sendo negociado, é o PEC. Já foi. Veio uma reposição, é o Adson. Você não tem a certeza que vai ser um salto de qualidade. O outro cara que poderia ser esse ponto é o Orelhano, pediu para sair. Você perdeu outro jogador de lado de campo. O Marlon Gomes era um jogador de rotação no meio campo. Esse cara tá saindo. Já chegou alguém? Não. Não. Então, assim, se você for analisar até agora as contratações, eu acho que o Vasco foi bem no João Vitor. O Rojas é um cara versátil, que o Ramon Dias gosta bastante. Agora, o David, na minha visão, é uma aposta. E é uma aposta cara. Uma aposta cara. Eu questiono esse negócio que o... É uma aposta arriscada. Arriscada porque se ele bater 60% dos jogos na temporada, vai pagar 15 milhões de reais. O retrospecto do David não é nada animador, cara. Aliás, o retrospecto do David não David é um jogador de força. Não justifica a contratação. Onde você viu o David jogando bem com alguma frequência? Regularmente, não. Nunca vi. E olha que já rodou. Mas eu acho que é um jogador que compõe elenco. Eu tô encantado com o comentarista paciente Vitor Birner. Por quê? O Adson pode evoluir, pode ser protagonista. O David é um jogador de força. A gestão do Augusto Melo tá no início, então... Tem... São Paulo campeão da Copa do Brasil. Olha o São Paulo aí. São Paulo campeão da Copa do Brasil. Apareceu. Com ataque esfacelado no Allianz Parque. Toma um gol do Palmeiras, que ali todo mundo achava que acabou. E com Juan e David fez gol, não fez gol ali e virou um jogo. Ele era titular do São Paulo? Não, chamou pra compor elenco. Então, é isso. Chamou pra compor elenco. É isso. Ontem, não acho que vale os 15 milhões. Sabe qual é o problema? Vai pagar se ele ultrapassar isso pra mim é grave. Isso pra mim é grave. Você olhava pra 2024 e pensava, o Vasco não precisa de jogadores se você só pra tem compor estipulado, elenco. Tem que chegar gente se você tem estipulado, é isso. Você tem patamar. E a gente tá X jogos, né, Dona? X jogos. Não é a quantidade alta de jogos. Se você tem estipulado já que você sabe quem é o David. Você sabe o que ele te entrega. Ele está muito longe de entregar esse preço. Muito longe de entregar esse preço. Então você precisa montar um elenco... E ele tem quase 30 anos. Você precisa montar um elenco para que você não dependa... E não é torcer, mas você não pode ficar refém do David atingir esse número de jogos. Tudo bem, então o problema não é você ter o David para compor elenco. Quem você não tem. É isso aí. O problema é quem monta o elenco, quem amarra esse contrato... O elenco não está fechado. Mas o tempo está passando. O elenco não está fechado, só que o tempo está passando. O tempo está passando... Não. É uma questão de caixa, Vitor. É uma questão de caixa. O Vasco hoje vai poder se movimentar com a venda desses meninos para trazer um volante. Só que a questão da beirada de campo, a gente está falando aqui desde antes de acabar o Brasileiro. Que a formação do elenco do Vasco, ela é carente por ali e ela precisa começar 2024 por duas posições. Um volante que chega para jogar e um ponta que chega para jogar. Isso era falado antes do PEC sair. Você pode substituir o PEC pelo Adson. Cedo meus minutos para você continuar. Você pode substituir o PEC pelo Adson. O PEC poderia evoluir, o Adson eu prefiro poderia evoluir. O PEC que o Adson. Os dois poderiam evoluir. Eu também prefiro. O Vasco segue precisando de um ponta. O Vasco agora, pra mim, não precisava, naquele momento, amarrar um contrato que você pode pagar uma grana enorme por um cara que não resolve uma composição de elenco. Isso para mim, é uma falha. Isso para mim é uma falha de montagem. É uma opção de elenco. Porque ninguém chega para contratar 11 craques, 20 super jogadores. Não. Tem composição, tem peça de... que você tem que... E vamos falar o português, claro. Tem que acomodar o jogador do empresário que vai te trazer o craque. Acontece. Isso vai acontecer. Sim. O trabalho do futebol é isso. O Djalminha é craque de bola e o Pedro Ivo não joga nada. Só que o Djalminha só vai pro time do Willian se o Pedro Ivo for junto. Regras implícitas do mercado. Só que só tá chegando o Pedro Ivo. Isso aí. Só tá chegando o Pedro Ivo. Então, assim... Joga muito. O mundo da bola é assim. A gente sabe como é que funciona. Então, isso não está sendo feito. E a gente está batendo... E aí me preocupa o que vai ser feito, porque quando o Birner fala de paciência, a gente cansa de bater na tecla da paciência. Só que quando você tem o treinador falando uma vez
O auxiliar fala mais uma vez. O Medel falou, O Pedro. Medel, que é líder Tá do todo elenco, mundo fala uma falando. vez. Aí o treinador vem e fala de novo. Tá todo mundo falando porque tá gritando e me parece que a coisa não tá andando. Não é que alguém virou pro Ramon e falou, Ramon, fica tranquilo, que é uma questão de tempo, a gente tá aqui, ó. Não. Então, o que eu falo do ter Então o Vasco tempo, não vai trazer, é isso? Não, até agora ele não trouxe e até agora a sinalização... Não, isso eu sei. Vai trazer ou não vai trazer? Você está enxergando algum movimento que vai chegar esse tal ponta para ser titular e resolver agora? Ou Não. seja, E você não sabe se o Luiz Henrique tivesse chegado pro Vasco, o David serviria. Mas como não chegou isso. ninguém, o David É isso. não serve porque não vai ser casado titular do ali? Vasco. Isso. Casado? Porque não vai ser David não é a titular do Vasco. solução. O Luiz exatamente. Henrique seria uma solução. O Vasco precisa de O Vasco soluções, precisa de cara. solução. Só que o Vasco corre o risco de pagar preço de solução no David. Esse é o problema. É isso. Esse é o problema. E se você não fortalece esse setor, ele vai atingir o número de jogos, você vai pagar o preço de solução e ele vai ser um grande problema. Não põe pra jogar. Mas se ele estiver rendendo... Tá lá, se tá ele lá e não tem gente. Ele só vai jogar esses 60% se ele traz o estiver cara e não põe rendendo, pra jogar. obviamente. Você acha que não vale Se pagar? ele estiver rendendo, ter que ele trazido. vai jogar os 60% Mas se ele estiver produzindo. eu não amarraria. Senão o Vasco pode, vai... não Mas eu não Você não pode amarraria ficar esse refém assim, contrato. Djalma. Eu não amarraria esse Sim, contrato. mas de jeito o nenhum. Essa David, possibilidade, o David é entendeu? um jogador que ainda os clubes que o contratam têm esperança dele jogar aquele futebol que ele jogou, acho que Fortaleza, aqui, né? no Fortaleza. 2021. que Cada vez mais longe, Ali Djalma. sim ele foi onde ele apareceu e jogou bem. Então se contrata esperando que ele tenha aquele rendimento. Se ele tiver aquele rendimento, ok, a contratação deu certo, porque já viram ele fazer isso. Só que tem um tempinho já que ele não vem rendendo, principalmente de maneira constante. Ele é um jogador de força, com tomada de decisão discutível e tecnicamente com limites. O ponto é, o Vasco contratou, Não é o Djalma. foi um dos clubes até agora que mais gastou, né, na janela. Mas assim, no começo do ano passado a história era parecida também. Sim. Tinha o aporte, gastou e contratou mal. Só que das contratações que chegaram até Começou agora, do zero também, né? Do zero. você tem uma solução. Um cara que você crava, esse vai ser titular, o João Vitor. O Adson chega com esse status, até pela carência que tem na ponta, mas os outros são mais jogadores de composição de elenco. Excelente Vou solução, dar até você crava que ele é crédito. titular. Vou dar crédito aqui para um companheiro nosso, né? Informação que acabou de sair, o Vene Casagrande. O Vasco está acertando a contratação do Vitor Luiz, lateral esquerdo, que vai chegar para ser outra composição de elenco reserva do Lucas Piton, né? Ele estava no Curitiba. Aí o Vitor Luiz é de aí o Botafogo. Vitor Luiz é agenciado pelo mesmo empresário que está fazendo um caminhão de negócios. Então, eu quero esperar que esse empresário, que infelizmente a prática Traz um filé, né? é só fazer negociação com esse empresário, que é o André Cury, e aí? É só Vitor Luiz, David, aí o torcedor tem direito de se questionar, entendeu? Porque é o que eu falo, tudo é comunicação, não foi isso que foi vendido, entendeu? Composição de elenco, Curitiba, né? Sai do Curitiba, Quando você olha os movimentos de mercado do futebol brasileiro e como alguns elencos estão se reforçando, é muito difícil acreditar que o Vasco vai ser protagonista. Então- a não ser que contrate. Exato. Com esse elenco não dá pra ser Você olha o protagonista. Vasco jogando, você olha o Não dá. Vasco jogando com o time ideal. Time ideal. Você vê que tem muita qualidade quando o Jair tá ali, você tá com o Payet, com o Paulinho Paulo, você tem um Verratti. Só que você ainda nota que é um time muito carente do meio pra frente. É um time que tem limitações. Aí você pensa, o Payet, eu acho que é um craque. O brasileiro, técnico... Mas assim, o Payet bem fisicamente vai dar um salto Muito. mais porque ele vai Nossa. poder ser utilizado no meio Muito. mais. Isso. Porque ele jogava ali pela ponta, pelo aspecto físico, de não aguentar. Então aí já ganha aquele meia que o Vasco estava precisando, que não tinha. Eu acho que isso ajuda para encontrar um atacante. Aí já pode ser um atacante já de velocidade, que não seja de tanta qualidade como tinha ele jogando Eu por não ali. tenho dúvida. O salto com ele é absurdo. É um cara que, assim, nesse início tá voando. O próprio Ramon falou, ele tá muito feliz no Vasco, adaptado, tá bem fisicamente. Ele quer estar no Vasco, ele quer ser importante, isso é legal. Ele não veio aqui passear. Ele é uma estrela internacional, mas ele veio, né, tá se cuidando, perdeu quase 9 quilos. Só que é um cara de 36 anos. Quando o Vasco tiver que dosar o país, isso vai ter que acontecer no calendário. Inevitável. Como é que vai ser essa dependência? Falta algo a mais, falta uma variação, falta um repertório. Você tem que ter de onde puxar. E o próprio Ramon falou, a principal carência, e ele teve que externar isso de novo, porque existe um incômodo muito claro. Se ele está falando, o Emiliano está falando, o Medel está falando, é porque o time precisa de reforço. Mas, dona, eu achei que ele foi bonzinho ali, que ele falou que precisa de um atacante. Eu achei pouco e também. o grupo tá certo, eu achei pouco, hein? Eu acho que o Vasco Pra precisa montar o de mais. time, não pra montar o elenco, né? Acho que precisa de mais. O Vasco precisa de um camisa 5, de um 9 para concorrer com o Verratti, o 5 Ryan... que chega e jogue. E chega e joga. O Verratti é o titular, mas você pode contratar um outro jogador para concorrer. O Ryan é muito bom jogador, tem 17 anos só.
carcaça já que aguenta o tranco, fez o gol ontem, né, com assistência de letra do Payet. Mas 2 eu tô com o Djalma, é pouco. Você precisa de um camisa 5, mais um 9 e, na minha visão, 2 pontas. Para você tentar ser protagonista. Para você tentar brigar na parte de cima da tabela. O Campeonato Brasileiro vai ser muito difícil esse ano. Um jogador de frente, não 9, né? Mas pelos lados de alto nível seria fundamental. Já dá um salto Essencial. gigante. Seria fundamental. Essencial. Olha, vamos dar uma olhadinha no nosso site sobre Verratti. Vamos lá. Precisa de um cara pela ponta que jogue. Arthur Rocha, né? Nosso Arthur Rocha que fez Arthur Rocha. Olha só. Quem falou isso aí foi o Hernan Bernardello, agente do Verratti. Estamos esperando a renovação com o Vasco. Tá tudo ok. Pablo está feliz no Vasco. Pablo Verratti. Isso é a sua prioridade, por isso quer assinar. Tá tudo certo, mas o Vasco ainda não apareceu. Falamos pela última vez há uma semana e estava tudo ok, agora estamos esperando. O Bernardello ainda revelou que em meio às negociações outros clubes perguntaram pelo jogador, mas que o Grêmio não foi um deles. Outros clubes estão aparecendo. Conosco ainda não falaram, se referiu ao Grêmio, né? Que o Grêmio está em busca desse Resumindo, cara. cadê a grana, Vasco? Pois O é. 777. É só para assim, No que campo mais ontem, específico. ontem no UFC o Zinho passou a informação que o pessoal do Grêmio estava chegando no Rio para conversar com o pessoal do Verratti. Porque E o o Grêmio Zinho está conhece o Grêmio. desesperado por um Passou jogador essa assim. informação ontem. Até nós falamos, preocupante, porque... Tem que E vendo essas declarações aí do empresário, bastante preocupante. Eu só queria E se entender não uma contratar o coisa, Verratti, não tem você cria multa. um problema enorme. Bastante. Eu falei que porque o Vasco assim, não pode perder jeito esse nenhum. jogador de jeito nenhum. Da forma que a gente está tratando aqui, é bom até esclarecer para o fã de esportes em casa. Nossa, mas vai acabar o contrato do Verratti? Não. É até 2025. Só que já estão conversando para uma renovação mais para frente e tal. Começa a adiantar um pouco as conversas e tudo. A gente estava falando do Gabigol aqui outro dia também, que ainda tem contrato antes, estavam adiantando as coisas, como já foi com o Rascaeta no Flamengo, enfim. Acontece isso aí. É assim que tem que ser. Você se protege desse Né? assédio. Você se protege desse assédio. Mas sabe qual é a questão? Mas, William? cara, O salário dele é bem abaixo, cara, do Verratti, porque ele veio do Belgrano e o mercado, né, na parte financeira na Argentina não dá para competir. mas qual é a multa, dona? Não sei o valor da multa. Não, também não é alta, não. Não é alta, eu acho que O clube brasileiro pode chegar ali, bater na porta e levar? Mas nesse caso aqui, aí você. não adianta. O Ramon já falou. É você- ali. é você Se o rever o Verratti contrato. chegar lá e falar que não quer ficar, não vai ficar. O Não vai empresário, ficar. Nem o Ramon agente quer aqui, isso. o agente está dizendo que quer. ele quer Tá ficar. feliz, tá, é dizendo que ídolo quer. do Feliz, torcedor, tá chegou contente já de ficar. ídolo, ele quer ficar. Mas isso é muito claro. Ele chegou aqui, o que ele fez no Vasco, ele não fez na carreira dele toda. Porque ele jogou muito bem, o Vasco ele num momento difícil. Então ele não veio como uma contratação de peso E é ganhando veterano, bem. né, Djalma? Aí 35 anos. aí o cara agora conseguiu render e a oportunidade dele de conseguir um bom contrato. Só que ele já tem assinado até 2025. Então, exatamente. O momento dele fazer essa alteração no contrato, dar um plus, é agora. Por outro lado, o clube pode pensar se quer um jogador com 37 anos de idade e daqui 2 anos ganhando tão bem. Ou o Vasco vai chegar junto, ou outro clube aqui no Brasil vai levar. Eu acho que ele Só merece. uma informação aqui para te passar, dona. O Marcel, aqui, nosso editor-chefe, me passa uma matéria de setembro do ano passado no nosso site, dá conta que a multa é de $1 milhão, é isso? Baixa. É um jogador veterano. Agora, o Vasco Ela é baixa porque ela acompanha o salário Mas que é com a abaixo do mercado idade, e como com a- ele chegou. E eu acho que é justo agora, depois do segundo semestre que ele fez no passado, você recalcular a rota, você rever esse contrato. Ele não é um jogador de multa baixa, salário baixo. Ele hoje, merece do a Vasco. Porque valorização. o Vasco não vai encontrar, mesmo que seja mais novo, um centroavante com esses valores, milhão de o nível dólares, dele. Verratti, esquece. mercado O brasileiro. David vai é troco custar de 15 se pinga. jogar 100% dos Exatamente. jogos. É, Não vai achar. Verratti vale $1 5, milhão né? de dólares pro atacante que te entregou no segundo semestre do ano passado é truco de pinga para quem tá buscando. E ele sabe disso. O Grêmio tira, se quiser. Não, é um atacante Grêmio de tira. confiança. Você pode confiar nele, o que ele Ian, vai e- brigar, vai Exatamente. ali, não tem Exatamente. história. E ele sabe disso, o staff dele sabe disso, e eu acho que ele merece uma valorização sim. O salário dele tá bem abaixo, cara. Bem abaixo do mercado brasileiro, assim. Tem jogadores que não entregam nem perto do que ele entrega, que ganham 3, 4 vezes mais. Óbvio, o Vasco tem que avaliar também o tempo de contrato, é um jogador veterano, não dá pra você fazer uma loucura, mas eu acho que dá pra fazer um esforço pra você manter um camisa 9 que te entrega gols, que te entregou uma permanência na Série A. Porque ele é um camisa 9, assim, faz o pivô, Essencial. tem a qualidade na finalização, ele é um cara de qualidade, ele tá comprometido, tá feliz, eu acho que ele merece uma valorização, sem loucuras, porque de fato o salário dele tá bem, Acho que bem o abaixo. David ganha mais que ele? Não, ganha 4 vezes mais. Pô! Aí é o
aposte fazendo xixi no cachorro. Ganha 4 vezes mais. Aí você precisa... Aí Mas tem razão, era um hein? cara que estava integrado a um mercado brasileiro. Tudo né? bem. E tinha concorrência por E ele. jogou no São Paulo, jogou no Inter, jogou Campeão no... da Copa do Brasil. Sim. Tem jogador que joga no clube e tem jogador que passa pelo clube. O David jogou nesses clubes ou ele passou por alguns desses clubes? Quem amarra contrato. Mas gente. essa todo respeito. essa informação do Donan vai prejudicar a renovação do Verratti, né? Porque Ganha quase 4 vezes mais. O Verratti certamente sabendo ele que tá o pedindo porque ele David sabe. tá ganhando 4 vezes mais, mas Cara, Ele sabe que ele tá ganhando abaixo. Porque quando o Verratti chega, foi o que o Djalma falou, ele era um cara de destaque lá no Belgrano, mas no mercado argentino, ganhava pouco, não dá pra competir. Aí O Belgrano não é nem o maior time de ele Córdoba. chegou com um status meio que de aposta até. Tacheires. Você foi buscar ele, ninguém tinha certeza, esse cara aí vai resolver. Ele não era nem a primeira opção do Vasco, tá? O Vasco tentou o Diego Costa, tentou o atacante do Talheres, né? Não conseguiu. Aí você consegue o Verratti no finalzinho ali na janela. Só que ele se valorizou. Ele tá vendo que ele é um cara que ele desequilibra também no futebol brasileiro. E eu acho que ele merece uma valorização. E se o Vasco perder o Verratti, meu amigo, vai ter perdido os 2 jogadores que carregaram esse ataque na última temporada. Um foi o verdade. Peck e outro foi o Verratti. Então, assim... E não vai achar no mesmo nível não, viu? Porque pra achar camisa 9, vai ter que gastar. Quer um exemplo? Mastriani. Ontem fez 5 gols no jogo do América Mineiro. É bom atacante. Bom atacante. Vai negociar com o América pra ver se é fácil? Não é, não. É caro. É caro. Então, assim, é melhor manter um cara que tá feliz no Vasco e valorizar, porque senão o Ramon Dias vai ficar um pouco irritado, vai soltar coisa na coletiva aí no futuro. Essa disparidade não pode, mas vamos lá, hein? É o empresário falando, ó, já está tudo ok. Claro que o agente também bota uma pressãozinha e tal, né? Joga ali, né? Ok. Mas tá tudo ok, tá tudo certo e o Vasco não apareceu. Quando o empresário, ele fala que o quando o empresário Vasco fala não isso, ele tá apareceu. chamando a torcida pra luta tá junto. jogando, Vamos renovar, tá vamos jogando. Ele tá isso. falando que tá tudo certo, tá tudo bem, que ele tá isso. feliz. Olha, eu ele quero. sente, ele quer fechar. Eu quero, se não fechar, não é culpa minha. A bola tá com vocês aí, O que ó. ele tá falando é exatamente isso, ó. Vasco, tá tudo aqui, é só assinar. Mas vocês não apareceram ainda. E aí daqui a pouco, mas não vai depois reclamar quando alguém aparecer, vem o Grêmio. O Grêmio não teve contato disso aqui, mas outros já procuraram. Quando alguém aparecer, conversar e tal, não sei o quê, vier com uma ofertinha melhor e tudo, não reclama. Resumindo, vai ou não vai? O Vasco não deveria nem deixar vazar isso tudo, porque agora todo mundo todos já sabem agora, né? Da multa, dos valores e é um jogador que não tem. Se você buscar aí, não tem. Nós não temos brasileiros. A gente, cadê o nosso 9? Mas o clube não segura quando o empresário também quer que a torcida saiba que está tendo esse impasse. Não tem como você. Tem conversa de 2 mas na partes, uma primeira parte segura a declaração outra. do empresário, falou que já tinha conversado uma semana atrás, estava tudo certo, né? E as conversas acabaram. Acabou de que lado? É igual o empresário do Gabriel, falou que tá tudo certo. Flamengo. Tá tudo certo. A gente já tá certo. Não tá, presidente? Aí ele vira e fala, não, calma, a gente não conversou, não tem nada É um certo. jogo de pressão. É um lado empurrando pro outro. A diferença é que o Flamengo está respaldado, né? Vai lá comprar o Gabigol, quanto que é a cláusula? Compra lá. Tá respaldado pelo menos um ano. milhão, né? Pelo menos um ano. Entendeu? Não é $1 milhão de dólares. de E dólares. outra, o salário do Gabigol. Darem pra Também comparar. tem isso. O Verratti tá barato no mercado aí. Se quem tá precisando de 9, tá barato. Tá baratinho mesmo. E o Verratti tá jogando. Atenção, Gabigol, povo não. no Vasco. Vamos agilizar o processo aí. Que o futebol é muito dinâmico, como diria o outro, né?